Olá, mais uma vez com você no programa Frente a Frente. Eu te agradeço pela audiência qualificada e hoje não será diferente dos outros programas. Nós temos aqui uma entrevista, temos aqui uma música para o seu coração, uma palavra de Deus no final do programa e a presença ilustre aqui do Dr. Wilson da Silva Dias, ele que é diretor do Fórum de Goiânia e que tem uma longa experiência aí na magistratura. O programa Davidson Costa está no ar, logo depois do intervalo nós estaremos de volta. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos, às 7 da noite. No domingo, às 9 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Eles voltando aqui agora com nossa entrevista de hoje, nós estamos recebendo aqui a figura ilustre do Dr. Wilson da Silva Dias. Para os mais conhecidos, Wilson Dias, né? Dr. Wilson Dias. Doutor, olá, prazer tê-lo aqui do Frente a Frente. Prazer, Davidson Costa, e é uma honra estar no programa Frente a Frente falando com essa população que te assiste e esse programa qualificado. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa. A honra é toda nossa e nós vamos discorrer sobre alguns assuntos aqui, agradecendo já de imediato a presença dele. É um homem muito atarefado, muito ocupado, mas nos deu essa honra aqui desse tempo conosco aqui, com você de casa. Dr. Wilson, eu estava em casa e pensando assim, como que é difícil a figura e você vivenciar a vida de um juiz, né? Que tem que julgar a vida das pessoas. E qual foi a medida mais difícil um dia que o senhor parou assim e falou, não, hoje eu estou com um quadro difícil, apesar que nós sabemos que o senhor tem uma formação cristã, que tem todo de princípios e moral, né? Que foi o dia mais difícil que o senhor conviveu? Eu falei, não, hoje eu estou numa situação complicada aqui, assim com o senhor mesmo. Nós que somos homens públicos e você mesmo, que é um parlamentar, sabe que muitas vezes nós tomamos decisões solitariamente. Né? Nós temos que nos recolher, embora temos toda uma assessoria do nosso lado, temos toda uma preparação, mas muitas vezes nós deparamos com algumas situações em que você tem que decidir e você muitas vezes se isola. Foram várias decisões que muitas vezes me preocupou muito. Na execução penal, por exemplo, era um momento muito difícil quando você estava numa audiência e tinha que tomar uma decisão, por exemplo, de regressão no regime prisional
um condenado estava no regime aberto, no regime semiaberto, e descumpria alguma condição, ou seja, numa situação de liberdade, e após a audiência ser algemado e voltar para o sistema prisional, já sabendo que ali tem que ficar mais 2, 3 ou 4, 5 anos. E muitas vezes ali, na sala de audiência, estava ali a mãe, a esposa e os filhos. É um momento muito duro, é um momento muito difícil, até porque na área criminal, o condenado, ele cumpre pena no presídio, mas a família acaba cumprindo uma pena junto com ele. A família sofre. Sofre junto, né? Sofre junto, é no domingo, não sei, eu creio que alguns dos nossos telespectadores já devem ter tido um parente preso ou cumprindo pena. E aquela cena ali no complexo prisional aos domingos, hoje melhorou, porque hoje tem senhas e tudo, mas até algum tempo atrás era uma fila, né? Imensa, as pessoas chegavam ali 3, 4 horas da manhã. Então você imagina, muitos acordavam meia-noite para poder preparar ali a comida, para levar para um parente e enfrentar uma fila daquela. A mãe é doída. A mãe, doído, esposa, cumprindo pena. Filho, né? Então é um momento muito doloroso. Alguns momentos também na área civil, que sempre mexe conosco, é aquelas ações em que você tem que determinar uma reintegração de posse, desalojar ou retirar alguém, por exemplo, de um imóvel, numa ação de despejo. Certo. Está ali uma ação de despejo e você tem que dar uma decisão para retirar, por exemplo, um locatário inadimplente, e a lei é muito clara, e a lei estava muitas vezes ao lado do locador, e a decisão tem que ser cumprida e retirar aquela pessoa. Apesar de ser um termo muito comum nos nossos dias, mas que para nós que temos um princípio cristão, o tal do divórcio também é uma cisão. Essa é terrível, porque quando tem filho, envolve questão emocional, psicológico, filhos, e nós que temos formação cristã, sabemos que tudo isso aí está além do direito, está além do Código Civil, está além do direito civil, tudo isso aí são hortes espirituais malignas que envolvem as famílias e que ocasiona todo esse dilaceramento e uma separação. E não é apenas aquilo que nós visualizamos ali através do direito civil ou na lei. Então, mas é uma missão muito nobre, porque julgar é uma arte, e eu creio que nós, julgadores, não basta o conhecimento técnico científico. Nós temos que ter uma tranquilidade emocional, e nós, julgadores, temos todos esses problemas do dia a dia. Você imagina, por exemplo, um magistrado que sai de casa para julgar e naquele dia ele teve um problema familiar com o filho ou com a esposa, isso pode, inclusive, afetar o seu julgamento. E você tem que sentar ali e decidir a vida do cidadão, e sabendo que você está com um problema em casa ou na família. Então, é por isso que, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça e a AMB e as associações de magistrados do Brasil estão muito preocupados com a saúde dos nossos magistrados, porque não tem hora para julgar. Os juízes brasileiros hoje julgam no sábado, no domingo, levam o processo para casa, porque a demanda é muito alta. Não é igual na Europa, que é uma média de 2.000 processos para cada magistrado. Nós temos varas aqui em Goiânia que o colega está com 30.000 processos. Eu conversando com o doutor Fabiano Aragão, a Fazenda Pública tem uma vara que tem 70.000 processos. Nós criamos agora uma vara de execução fiscal estadual e uma vara de execução fiscal municipal para aliviar. Uma delas já está com quase 100.000 processos. Sobre a maioridade penal, o que o senhor acha? Tem que reduzir? Tem que não? Olha, eu tenho o meu posicionamento, respeito esse debate que tem sido travado no país e no palco apropriado, que é no Poder Legislativo. Certo. Nós, da magistratura, nós respeitamos muito essa separação dos poderes com as suas competências, com as suas atribuições, e prezamos muito a harmonia necessária que deve haver. Esse debate tem que ser, sim, no parlamento. Mas creio que esse debate no parlamento ele tem que ser mais qualificado. Sabemos que a criminalidade aumentou, as crianças, adolescentes com 16 anos, 17 anos, vêm praticando crimes aí, hediondos, até fora mesmo do conceito de hediondez. Mas eu acho que nós temos outros caminhos a trilhar.
Outros caminhos a trilhar. Eu faço um paralelo, Davidson. Eu, por exemplo, em 2001, uma criança que na época, quando eu cheguei aqui na Vara de Execução Penal, em 2001, uma criança com 10 anos, que muitas vezes no caminho para o CEPAIGO, para o antigo CEPAIGO, eu podia estar vendo essa criança nas ruas, brincando, jogando bola, alguma coisa. Hoje, 14 anos depois, essa criança cresceu e tem 24 anos. E muitos deles já estão lá no CEPAIGO. Então, eu tenho um posicionamento contrário a essa redução da maioridade penal, respeito àqueles que defendem essa redução. Eu sei que em outros países nós temos até crianças de 10, 12 anos cumprindo pena, mas hoje quer diminuir de 18 para 16. A preocupação do Ministério da Justiça é de lotar as cadeias, né? É porque, veja bem, nós vamos estar Aliás, simplesmente mudando de endereço. De endereço. Porque, vamos ser sinceros, a internação, vamos trazer para a nossa realidade de Goiânia. Onde que um adolescente infrator hoje cumpre a sua medida imposta pelo juiz da infância e juventude? É lá no batalhão da Polícia Militar, no primeiro batalhão da Polícia Militar. Ele cumpre numa sala? Não, ele cumpre numa cela. Uma cela. É cela. Fora da teoria, é numa cadeia. Talvez tenhamos sim que aumentar o tempo de internação. Correto. Talvez 3 anos é muito pouco para um adolescente que praticou um latrocínio. Vamos aumentar um pouco mais, 6 anos, 8 anos. É o assalto seguido de morte. É o roubo seguido de morte. Né? Agora, você tirar esse cidadão lá do primeiro batalhão, que já está superlotado, que é uma cela, e mandar para o CEPAIGO. Também tem um lugar de menores? Lá foi interditado e construiu, e a população na época não aceitou aquele centro, e até hoje nossa internação é aqui no primeiro batalhão da Polícia Militar. Então eu acho que parece até redundância que eu vou dizer aqui, parece piegas, é mais um discurso, mas nós temos que investir nos nossos crianças, nossos adolescentes. Por que não educação em tempo integral? É meio período só na escola, o outro período põe ele na escola para poder fazer teatro, praticar esporte, música, tudo isso retira as crianças, adolescentes das ruas, porque, mas os pais estão permitindo os filhos ficar nas ruas. Mas nós não sabemos a realidade daquele pai de família lá do bairro pobre de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, que tem que sair cedo junto com a esposa também tem que trabalhar para poder complementar a renda familiar. Então nós temos que pensar nisso, mas o respeito, o debate tem que ser apresentado, a população está assustada, ela está insegura, ela está em pânico, mas medidas de inopino, de imediato, achando que vai resolver o problema da segurança pública no país, não será assim. Não resolve. É aquela, igual na medicina, né? A prevenção, né? Prevenção, escola. Vamos aqui numa outra perguntinha bem básica, rápida aqui. Mudança do Código Penal corresponde à necessidade? Veja bem, eu vou fazer um paralelo aqui, fazer uma retrospectiva. Aqui no Brasil, há um costume de, quando há uma situação, por exemplo, de crime, que há impacto na sociedade, que há uma divulgação excessiva na mídia, a primeira solução é, vamos aumentar a pena. Vou te dar um exemplo. O homicídio qualificado, até 1994, não era classificado como crime hediondo. Passou a ser crime hediondo com o assassinato de uma atriz famosa da Globo, na época. Daniela Pérez, aí teve um movimento no Congresso, vamos colocar o homicídio qualificado como crime hediondo. Então, é por aí. Nosso Congresso Nacional, quando tem essa... Por exemplo, a própria lei dos crimes hediondos, ela foi editada em 1990, porque na época também ocorreu um crime que impactou o país, que foi aquele sequestro do empresário Abílio Diniz. Aí, Congresso Nacional, de hora para outra, Lei 8.072 de 1990, Lei do Crime Hediondo. Então, vamos entender. Precisa fazer alguns ajustes no Código Penal? Precisa sim. Principal ajuste, colocar a corrupção como crime hediondo. Colocar o peculato como crime hediondo. Eu sei que já tem projetos no Congresso Nacional para incluir. Então vamos colocar, porque não é apenas o homicídio doloso, o latrocínio, matar para roubar, o tráfico de drogas,
que causa todo um prejuízo para a coletividade. Mas a corrupção traz um prejuízo maior ainda para a O coletividade. camarada investir de poder, Claro. em vez de ser o benefício, ele A tá- corrupção é responsável por crianças estarem morrendo de fome, por crianças e jovens e pessoas de idade estarem morrendo na porta de hospitais, porque se vai para o ralo da corrupção, não se constrói hospital, não se constrói estradas e tal. Então precisamos sim ter algumas mudanças sim na legislação. Mas não é um crime ocorreu hoje, amanhã muda-se o Código Penal. Um crime ocorreu amanhã, divulgou esse ao bel prazer de interesses aleatórios. É, Né? tem Eu todo acho um conjunto. E temos que mudar sim. Temos Certo. que fazer algumas mudanças pontuais, mas sem essa emoção do momento. Eu acredito que o Brasil já avançou muito. Nós é porque nós estamos na era da rede social, parece que as informações é muito rápido. Gira, né, irmão? Mas o Brasil já avançou muito. A lei de Avançou. responsabilidade fiscal, a Avançou. lei de improbidade administrativa. Tantas vezes que hoje o camarada não aprovou as contas, ele não pode ser candidato mais, né? Avançou. Ele entrou com a ficha suja, não pode ser candidato mais. Isso é prova Né? do avanço do legislativo e o avanço do judiciário. Doutor Wilson, muito obrigado pela presença do senhor aqui, nos honra muito e nos ensina muito. Se eu quiser fazer as considerações do senhor finais aí, fica à Não, Deide, vontade. só agradecer e parabenizá-lo pelo programa. Eu acho que nós temos que ter essa oportunidade de conversar com o povo através da mídia, porque é uma conversa que alcança mais pessoas e isso colabora, viu, vereador Deide, para a conscientização. Então, acho que o programa Frente a Frente, desenvolvido por você e por toda a sua equipe, é de utilidade pública. E quantas vezes convocar, aqui estarei. Pedido seu não é convite, é convocação. Tá, muito obrigado, doutor Wilson. Queridos, nós já estamos terminando essa parte e fiquem conosco, logo estaremos de volta. Oba, novidade na praça que hidrata e desembaraça. Limpeza suave, espuma cremosa, uma novidade maravilhosa. Lava, esfrega e seca pra ficar bem legal. Oba, é shampoo natural, que delícia com cheirinho de fruta. Biostratos Kids, é cabelo de criança feliz. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus todas as terças, quintas e domingos, às 7 da noite. No domingo, às 9 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Assembleia de Deus, Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Assembleia de Deus, Cidade Jardim. Coordenação, Pastor João Costa. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Querido, voltando agora para a palavra de Deus, eu quero ministrar ao seu coração. No livro de Jonas nos conta uma passagem interessante, você deve saber muito bem, a maioria dos que nos assiste sabe da história de Jonas. Deus faz um chamado para Jonas e levar a palavra dele a uma cidade, por nome Nínive, porque esse povo estava longe de Deus.
Mas ao invés de ouvir a palavra de Deus, Jonas, o que ele fez? Ele correu da presença do Senhor. Correu da presença do Senhor. E a palavra nos fala de uma questão tão interessante, que quando ele dispõe para ir, mas ele resolve não ir a Nínive, ele resolve correr da presença de Deus, Jonas dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas 1:3. E a Bíblia diz que ele, fugindo da presença do Senhor, ao invés dele ir para Nínive, ele foi para Tarse. E a Bíblia diz que ele desceu para Jope. Preste atenção. Jonas fala aqui da passagem desse livro aqui de 7 descidas de Jonas. Primeiro, ele desceu para Jope, que era uma cidade portuária, né? Depois de Jope, ele desceu para o porto, segunda descida. Do porto, ele desceu para o barco, que ele estava fugindo. Do barco, a Bíblia diz que ele foi para o porão do barco. Do porão do barco, quando acontece toda aquela tempestade, que essa história nós aprendemos desde criancinha, que viu um grande vendaval e tudo, foi necessário ali, depois ele se revela para o capitão do barco e diz que o problema daquela tempestade é porque ele estava fugindo de Deus. E a Bíblia diz que os marinheiros daquele barco lançaram Jonas e ele mesmo se auto-entregou e eles lançaram ele ao mar. A quinta descida, ele desce ao mar. Do mar, a Bíblia diz que ele vai para o ventre do peixe. O peixe estava mais embaixo. E do ventre do peixe, a Bíblia diz que ele foi para o profundo das águas. Profundo das águas. A Bíblia nos refere aqui, então, 7 descidas de Jonas. Meu querido, é tão interessante que a Bíblia, ela nos traz uma ilustrações tão importantes, porque a Bíblia, ela nos fala que a pessoa que serve a Deus, geralmente ele está subindo. Porque o nível mais baixo, nós já estamos nele, que é a terra. E geralmente ele está subindo. Lá em Provérbios 15:24, diz que para o entendido, que o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O caminho é subir. E se você olhar à luz das Escrituras, você sempre vê Deus falando aos profetas, a Moisés, a Elias. E sempre que Deus falava com eles, sempre eles iam para o monte falar com Deus. Eles subiam para um lugar elevado para falar com Deus. E às vezes Deus descia também até eles. Mas você vê Deus falando com Moisés, ele sobe para o Sinai. E lá no Sinai Deus fala com Moisés. Você vê Deus falando com Elias, ele sobe para o Monte Carmelo, onde teve aquela batalha com o povo ali dos Baalitas, né, e os profetas de Azera. Quando você vê Deus falar com Moisés, lá atrás, Moisés sobe ao Monte Horebe. E a Bíblia diz que lá a sarça ardia e não se consumia. E você vê sempre Deus falando lá em cima do monte com o povo. Deus falou com Moisés no início do ministério dele no Monte Horebe, depois falou no Monte Sinai. Lá atrás, Noé, quando a arca repousou, que o dilúvio acabou, ela parou em cima do monte chamado Ararat, chamado Monte do Repouso. Então você sempre vê Deus falando com o povo dele em cima dos montes, né? Então a Bíblia nos afirma que Jonas, ele desceu para o Jope, do Jope para o porto, do porto para o barco, do barco para o porão do barco, foi lançado nas águas, para o ventre do peixe, e a Bíblia diz que para o profundo das águas. Ele foi 7 escadinhas descendo longe de Deus. Quantas pessoas estavam numa posição alta, num lugar bacana, Deus dera tudo para ele, colocou ele num pedestal, deu uma boa empresa, deu uma boa família. Sabe o que ele resolveu fazer? Resolveu arrumar uma família alheia, resolveu fazer ali, arrumar um amante, ou o amante, a amante, e daqui a pouco ele começa a perder tudo e começa a descer. Ele tinha uma boa empresa, porque ele ficou rico, porque ele tinha bens e tinha etc. Ele começa a abandonar as coisas de Deus e começa a descer. E começa a descer. Daqui a pouco um filho que era fora da vontade dele, que não foi programado. Daqui a pouco um colapso familiar e há uma separação, uma cisão familiar. Daqui a pouco começa a aparecer tudo aquilo que ele semeou que não era da vontade de Deus. E ele por quê? Porque ele está descendo, está fugindo da presença de Deus. Mas para aqueles que estão subindo, para aqueles que estão voltando para a presença de Deus, há um caminho aberto para você. E Jesus subiu o último monte, ilustrativo através da palavra, para salvar você. Ele foi para o Calvário. Ele subiu o monte chamado Caveira, ou o monte chamado Gólgota. Levou a morte, ele assumiu a morte
que era considerada das mortes a mais, que para os gregos era mais terrível, era mais humilhante. Ele poderia ter sido morto de uma flechada, de qualquer outra coisa, mas ele assumiu morrer no Calvário. Ele carregou na via cruz uma cruz nos seus ombros, que aquela cruz representava o seu e o meu e os nossos pecados. Lembra de Isaías 53? A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, era a cruz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo caminho dele na terra, que ele passou até o Calvário, ele sarou as nossas vidas. Ele subiu para que nós possamos subir também. Porque a nossa morada aqui é passageira. Nós somos moradores de tenda. Eu sempre repito isso nos programas. Nós estamos aqui como uma flor da erva que nasce, cresce, desabrocha de manhã, à tarde murcha e seca. Nós somos aqui como um conto ligeiro, como o salmista no Salmo 90 diz. A nossa vida aqui é 70 anos e o que passa disso é enfado e cansaço, diz a palavra de Deus. Então, meu querido, agarre mesmo com toda a força o chamado de Deus na sua vida, a vontade de Deus para a sua vida. Não faça como Jonas, não seja um chorão, não seja um fujão. Mas a Bíblia diz também que no capítulo 2, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. Capítulo 2, verso 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, gritei e tu me ouviste a minha voz. Olha para você ver, ele estava lá no fundo do poço, como diz o ditado. E ele clama ao Senhor. A Bíblia diz que a baleia, nós usamos a ilustração da baleia, mas não é a baleia. A Bíblia, no original, diz didasco, um grande peixe, muito maior talvez que essas baleias que nós temos aí. A Bíblia diz que o peixe foi lá e estacionou lá na praia de Jope de novo, porque Nínive não era uma praia. Nínive não era uma litorânea. Então ele voltou, Deus o trouxe lá em Jope de novo, para lembrar do chamado dele, e ele teve que cruzar ali um terreno a pé, até chegar à cidade de Nínive para entregar a palavra do Senhor. Deus quer te levantar de novo, assim como fez Jonas e trouxe ele em terra firme. Deus quer levantar você, a sua família, a sua casa. Receba essa palavra em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Querido, voltando novamente, eu quero orar com você. Se você puder curvar a sua cabeça, curva a sua cabeça, eu quero orar contigo e com a sua família. Senhor Deus e Pai, que nós possamos ser, Senhor, pessoas que estejamos sempre subindo na escada espiritual, que nós possamos estar sempre crescendo na Tua presença. Não nos faça ser Jonas, Senhor. Não nos deixe ser, Senhor, fujão da responsabilidade, mas que nós possamos assumir responsabilidades, Senhor, ministeriais, que nós possamos assumir responsabilidade espiritual contigo. Ó Deus, essa pessoa que talvez estava afastada dos teus caminhos, essa pessoa que talvez, Senhor, estava longe da tua vontade, mas faça, Senhor, que o grande peixe que é das nossas emoções estacione, Senhor, na terra firme e seca da tua palavra, que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua graça e da tua unção. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos chegando ao final de mais um programa, mas eu quero te agradecer por essa audiência maravilhosa e que nos próximos programas nós possamos estar juntos. Deus abençoe em nome de Jesus.